E aí, meu povo, minha pova, meus guerreiros e minhas guerreiras, bora para mais uma live? Bora falar um pouquinho de terapia e fibromialgia? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Chamar a dona Vera aqui, minha amiga. Vamos que vamos. E aí, chovendo aí? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, professora Denise, seja bem-vinda. Para falar um pouquinho de terapia, o que a terapia traz de benefícios para todo mundo, inclusive pessoas que têm fibromialgia. Deixa eu chamar minha amiga Verinha aqui, vamos ver se ela consegue entrar aqui comigo. Verinha, vamos que vamos. E aí, meu povo? Aqui em Guarulhos tá caindo o mundo. Aí também? Olá, Debbie! Tudo bem? Agnes, sejam bem-vindas! Avaria aí! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Povo lindo! Verinha tá entrando aí. Vamos que vamos! Xanda! Lele, minha linda! Vamos que vamos! Ah, minha linda aí! Bom dia, Verinha! Tá me ouvindo bem? Vamos que vamos. A Verinha tá com a conexão um pouquinho ruim, porque aqui tá caindo o mundo, gente. Vamos que vamos. Aqui tá complicado o negócio, Leandro. Bom dia. Conexão aqui tá um pouquinho instável por causa da chuva. Verinha? Me ouve? Acho que a conexão dela tá um pouquinho ruim. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Sexta-feira, sextou. Olá, Túlio, bem-vindo. Vamos que vamos. Bora simbora. Vamos que vamos. Vamos ver se a velhinha consegue entrar aqui. Como tá chovendo bastante, se a gente não conseguir fazer hoje, a gente remarca. Mas vai dar certo, gente. Vamos que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Verinha? Uhul! É a chuva, mulher, é a chuva. Pelo amor de Deus, hoje foi... Chuva de bênção, vamos que vamos. A gente não pode reclamar, né? Não, vi? Bom dia. Bom Bora que bora. Vamos tocar o terror nesse povo aí. Vamos, estou à sua disposição aqui para ajudar, linda. apoiar, esclarecer, aprender. Vamos junto aí. Primeiramente, gratidão pela sua contribuição comigo e com essa galera aí que tá vendo a gente, que vai ver mais tarde. Você me autoriza depois publicar no meu canal, no meu Face? Sim, fica à vontade. Vamos que vamos então. Sem mais delongas, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu já conheço essa linda do meu coração. Já tive o privilégio de ser personal dessa princesa. Agora estou aprendendo muito. Tem me ajudado demais. Gente, a Vera é seu ser humano surreal, mas eu não vou ficar jogando confete, não. Deixa ela se apresentar para vocês. Eu que não posso me jogar confete, né? Senão não pode. Mas vamos lá. Eu conheço a Karen há anos, né, Karen? Ela foi minha personal. Eu tava assim, tipo, 10 quilos mais fortinha do que eu tô hoje. Já tá gatérrima, gente. Aí são 3 anos aí que eu resolvi mudar de vida, né? Mudar, lógico, não é só exercício físico, é mudança de mente, é mudança de olhar a comida, de olhar a vida, porque não é só comida que engorda. Comida engorda, sim, mas não é só comida que engorda. Mas quais são as outras coisas que eu
não permitia me eliminar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, que me fazia ficar sobrepeso, né? Então, assim, você foi um presente de Deus na minha vida, na época que eu decidi resolvi ser como que é, uma pessoa fitness. E foi muito bom, e nunca imaginei que depois de anos, né, nós voltaríamos a nos conectar com aquilo que eu já passei, né, que hoje você está trabalhando muito na questão de olhar para a doença com um olhar diferente, né, e principalmente para a fibromialgia, mas vamos falar um pouquinho de mim, vai. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Vera, nas redes sociais está como Vera Lu Loyola, porque já existe a Vera Loyola dos cachorros, né? Então não poderia ser a Vera Loyola também, né? Aí eu tive que colocar o Lúcia, porque eu sou Vera Lúcia, né? Toda Vera quase é Lúcia. A maioria delas são Vera Lúcia. E aí, assim, que eu amo o meu nome. Amo o meu nome porque o meu nome significa verdadeira luz. Então, eu carrego no meu nome uma missão leve de ser uma verdadeira luz para a vida das pessoas. Então, assim, eu procuro ser uma verdadeira luz primeiramente para mim, para os meus e para os demais, entendeu? Assim, esse é o meu, vamos dizer assim, é a contribuição que a minha mãe me deu quando colocou esse nome no meu registro de nascimento. E eu sou contadora, hoje mais de história do que contadora mesmo. Sou formada, né, sou bacharel em ciências contábeis. Trabalhei na área tributária durante 30 anos. Na última empresa que eu trabalhei, eu era sócia dessa empresa e eu tive 120 pessoas na minha equipe, onde eu precisei desenvolver estratégias de liderança, de como que eu poderia liderar um grupo grande, né? Lógico que eu não entrei ele grande, ele foi crescendo ao longo dos anos. E com isso eu precisei desenvolver técnicas de liderança, desenvolver autoconhecimento de como lidar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E isso abriu o meu leque, abriu uma nova oportunidade de uma nova profissão, onde eu me tornei coach. E eu eu fiz um planejamento de transição de carreira. E esse planejamento, ele perdurou durante 4 anos. Em 4 anos eu me planejei. E depois de 4 anos ele se tornou realidade e já já tem 5 anos completo. O ano que vem faz 6 anos que eu estou nessa nova trajetória de desenvolvimento humano, de olhar para o ser humano com um olhar diferente, de escutar o ser humano com uma escuta ativa, assertiva, de me comunicar e ensiná-los a se comunicar de forma mais assertiva, mais acolhedora, porque as pessoas são diferentes. Então, quando não dá para a gente simplesmente jogar para o outro aquilo que eu sei, sem entender como o outro funciona. Então, existem técnicas, então eu aprendi essas técnicas e hoje eu ensino essas técnicas de como lidar com as pessoas difíceis, com as pessoas fáceis, com as pessoas que são resistentes. E a gente está indo nesse mundo de desenvolvimento pessoal, porque não tem fim. O homem é uma caixinha de surpresa, o ser humano é uma caixinha de surpresa. E aí eu fui indo para o mundo da PNL, aí da constelação sistêmica, das terapias breves, né? Assim, porque eu sou muito prática. E eu não gosto das coisas que demoram anos para serem resolvidas. Eu gosto das coisas que elas sejam pai pum, ainda que exista um processo. Porque para tudo existe um processo. Então, tudo na vida é um processo. Depende de como eu estou à disposição e empenhada em passar pelo processo. Então, hoje, aquilo que eu fazia em 10 sessões com o cliente, hoje eu faço em 5. Então, assim, o que eu... então, assim, você consegue... mas você resolve em 5? Não sou eu quem resolve em 5. Mas ele aprende em 5 aquilo que ele precisa fazer. E aí, depois, tendo a necessidade de fazer uma manutenção, a gente faz manutenção. Mas só o fato do cliente ter uma oportunidade de abrir os olhos, não só esses olhos físicos, mas os olhos da alma, os olhos espirituais, de como ele pode fazer alguma coisa, as coisas, elas fluem. Quando ele olha para
de onde ele veio, para a sua ancestralidade, ele reconhece de que ele é fruto de todas essas forças, sejam elas as pessoas boas ou ruins, não importa, porque não pode ter julgamento, ele vai para a vida com tudo aquilo que ele precisa. Então, assim, quando ele olha para o pai, para a mãe, ele tem aquilo que ele precisa para ir para a vida, as coisas se tornam mais leves. E muitas vezes a gente gosta do complexo, mas é o que eu falei numa outra live que eu participei com a minha professora de constelação, o essencial é simples. E hoje, a minha prática é de trabalhar com o essencial, porque ele é simples e ele é eficaz. Isso sou eu. Maravilha. Só isso, gente. Só isso. Mais nada. Verinha, hoje, falando um pouquinho da sua carreira, né? O coach, ele tá meio que na moda, né? Digamos assim. Diferente de quando você começou, eu acredito, né? Hoje, até algumas pessoas brincam. Daqui a pouco vai ter coach de sobrancelha, coach de manicure e tudo mais. Com certeza já tem. Eu acredito também. O coach, na verdade, ele é um treinador, né? O significado da palavra coach é um treinador. Sim. Você, como coach e uma pessoa, para quem não sabe, a Vera também foi ou é portadora de fibromialgia, né, Verinha? Porque diz que ela adormece, mas não cura. A gente ainda tá aí nesse debate aí. Mas falando um pouquinho da sua área para fibromialgia, você tem um processo específico de coach para tratar a fibromialgia ou você trata através de um processo de coach que você inclui as suas terapias? Então, para mim, tá? Isso é meu, tá? Nós, seres humanos, nós temos o poder de nos autocurar. Como que esse processo ele funciona? Mente, corpo e espírito. Quando um vai para um lugar, o outro vai para o outro lugar, se desintegra, eu fragmento. Então, assim, a primeira coisa assim, existe cura? Existe. Cientificamente existe cura? Não sei. O que eu posso te falar? Eu tô bem. E aí, assim, mas Vera, você tomou remédio? Não. Eu mudei meu padrão de pensamento, eu mudei meu padrão de sentimento e eu mudei o meu comportamento. Eu resolvi situações do meu passado, eu entendi que eu era extremamente exigente comigo e automaticamente eu era exigente com os outros, eu era inflexível comigo e automaticamente eu era inflexível com os outros. Então, assim, é uma sequência de coisas, de situações que eu vivi ao longo da minha vida, como o medo de ser abandonada. Então, assim, eu fazia tudo para agradar o outro e não fazia nada para me agradar. Então, assim, é como se eu olhasse para o meu músculo, porque o que a fibromialgia é? Eu tenho um nervo, né? Eu tenho aqui o músculo, eu posso não falar as palavras certas, tá? E ali, um tá indo para um lado e o outro tá indo para o outro. Ou seja, eu quero ir para a vida, mas eu não consigo ir. Então, eu repuxo, eu puxo. E toda doença que se manifesta, ela tem um fundo emocional. Uma gripe, uma dor de garganta. Vera, como que você sabe disso? Porque eu vivia. Quando eu trabalhava, ou mesmo quando eu estava nas relações, você me fala alguma coisa que eu não engulo o que você falou e eu não me manifesto de forma adequada, o que acontece? Eu simplesmente entalo. Quando eu entalo, eu falo para o meu corpo, parou, vai ter que ter algum tipo de inflamação. Automaticamente, o que acontecia? A minha garganta inflamava. Então, eu tinha pus, eu tossia. Quando a gente quer tossir, tá tossindo, eu quero botar para fora aquilo que eu não estou conseguindo falar. O corpo manifesta, o corpo dá sinal. Então, assim, no meu caso, como que funcionou? Assim, eu acordava, eu não conseguia ficar na cama muito tempo. Porque, assim, eu preciso dormir 8 horas. Para eu funcionar, as outras 16 horas com qualidade, eu preciso dormir 8 horas. No mínimo 6 horas e no máximo 8. Tinha dia que eu não conseguia ficar na cama, meu corpo doía. Era como se alguém estivesse entrando dentro do meu corpo e rasgasse o meu corpo.
Eu sentia dores nas minhas pernas, eu sentia dor nos meus braços, eu sentia dor na minha coluna, eu sentia dor no corpo todo, assim, no corpo todo. Eu falei assim, gente, eu não conseguia quase nem tirar as pernas da cama. Ao ponto de eu falei assim, meu, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada. E aí eu fui pesquisar. E antes, eu respeito muitos médicos, mas eu não sou, eu gosto de fazer um tratamento preventivo, não reativo, tá? Tô mal, aí vou lá, porque já tô no bico do corvo, vou lá, e aí o que o cara dá? Um monte de remédio para dar um choque para poder voltar à vida. E o que acabou acontecendo? Eu comecei a fazer cursos, eu comecei a estudar Louise Hay, como curar sua própria vida. Aí eu falei assim, quem é essa mulher? Ela tinha acabado de falecer na época que eu entrei em contato com a técnica que ela usava. E eu comecei a mudar um padrão de pensamento. Eu fui estudar quais eram essas dores. E eu vi que tinham características de fibromialgia. E aí eu falei assim, o que a terra, o que a natureza me oferece de graça que eu posso usar a meu favor, para eu curar a minha vida. E aí eu fui. Eu fiz um curso de segredos egípcios e lá eu aprendi de fazer um suco de couve com hortelã, sem açúcar e sem fruta. De couve, hortelã, água com pH alto. E aí eu comecei a fazer. Tomava todo dia 250 ml. Meu, meu corpo parou de doer. Só que eu parei de tomar, o corpo voltou a doer. Eu falei assim, opa, tem algo mais profundo. E aí eu comecei a mudar o meu padrão de pensamento. O que me levava, quais eram as memórias dentro da minha cabeça, que já estava dentro das minhas células, que fazia com que o meu corpo repuxasse. O que eu estou resistindo, que eu estou criando esse atrito dentro das minhas células, dentro dos meus músculos, dentro do meu corpo, dentro da minha mente. E aí eu assim, alucino. Eu literalmente, eu alucino comigo, entendeu? E aí eu comecei a montar alguns processos para mim. Porque assim, eu sou cientista das coisas que eu pratico. Tipo assim, eu não ensino aquilo que eu não vivencio. Então, comecei a tomar o tipo suco verde, que era a couve-manteiga, que mais? A hortelã, e não sei se tinha brócolis ou não, o agrião, sei lá, é tudo verde. Pepino, e água. vai pepino. Não, pepino não vai. Ainda bem que não ia, porque assim... Tem gente que vai pepino. Desse não vai pepino. E aí eu tomava tal, comecei a mudar o padrão de pensamento. O que era provável, uma causa provável que me levava a ter esse tipo de manifestação da fibromialgia no meu corpo. E mudei e começava a repetir, falar assim, há um novo padrão de pensamento, de perdão. Eu não preciso controlar a minha vida. Eu não preciso controlar a vida dos outros. E era como se fosse um mantra. Eu comecei a trabalhar a questão da mudança de pensamento. Quando vinha algum pensamento que não traria um sentimento bom, eu falava assim, não, pensamento, eu posso escolher os meus pensamentos e eu vou deixar você para depois. Eu acolhia, mas eu falei assim, agora eu vou processar algo novo dentro do meu corpo. Gente, é fácil? Não. É impossível? Também não. É possível? Sim, é possível. É treino. É como você fazer malhar. Você está trabalhando ali uma parte do teu corpo, ou a parte inferior, vai doer. Você está trabalhando, você está lembrando que existe alguma coisa ali. Então, assim, é a mesma coisa com qualquer comportamento novo ou hábito que você queira adquirir. E aí, o que eu aprendi? Eu falei assim, poxa, como que eu posso incluir isso naquilo que eu faço? Num processo de coach. Infelizmente, o profissional coach, ele virou carne de vaca. É aquilo que você falou. Tem coach de água, tem coach de cachorro, tem coach de emagrecimento, tem coach de para tudo. E aí muitas pessoas falam assim, Vera, você é coach de quê? Eu sou coach de vida, eu trabalho com vidas. Ah, mas você não trabalha com um nicho específico? Não, eu trabalho com aquilo que o cliente quer. E ainda tem um fator extremamente importante com o que eu trabalho. Eu não trabalho com pessoas que não querem mudar de vida.
Isso é uma regra. Minha oração pela manhã, Deus, o universo, que as pessoas me enxerguem, quem quer mudança possa me enxergar, que eu entre na mesma vibração frequencial das pessoas que estão de saco cheio da vida que elas levam e que elas queiram mudança de vida. Quem não quer, vaza, nem me encontre no mundo de vibração. Não vai me encontrar. Então, assim, hoje, Vera, quem são os seus clientes? Os meus clientes são maravilhosos porque eles querem mudar de vida. Eles querem mudança de vida. Vera, por que você está falando isso? Porque eu já tive muitos clientes que não quiseram mudar de vida. E aí empataram a minha vida financeiramente, no meu tempo e um monte de outras coisas. E eu falei assim, mas tem um lado bom e tem um lado ruim disso, descobrir isso. Tem um lado bom porque você aprende quem de fato quer mudar de vida. O lado ruim é de falar assim, eu não vou me vender por qualquer dinheiro. Porque você fala assim, você pensa no lado financeiro. Você vê que o cara não quer mudar. Mas eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas. E aí você se prostitui. Essa é a realidade. Você se prostitui. Então, assim, hoje o que eu faço? Eu tenho muita clareza de quem eu vou atender. Se a pessoa veio até a mim, é porque ela quer mudança. Porque a pessoa que não quer mudança, ela não vai me enxergar no universo. Eu não estarei na mesma frequência vibracional. Porque, querendo ou não, nós somos energia. A gente é energia pura. Então, assim, quando eu comecei a perceber que quando o meu corpo reagia com dor, eu falei assim, poxa, o que mais na minha vida eu estou carregando dor que o meu corpo não está suportando? E eu comecei a trabalhar com várias terapias pequenininhas em mim, e eu comecei a perceber que eu não tinha mais dor no meu corpo. Então, assim, hoje, o que eu faço? Eu montei um programa, e aí você surgiu, eu falei assim, putz, a Karen tá aí para fazer o negócio. Não é ficar mais fácil, mas ficar um pouco mais claro, né? Para as pessoas que têm esse mesmo tipo de problema, né? De fibromialgia. Vera, você promete cura? Não, eu não prometo cura. Cientificamente não existe cura. Mas o que você trabalha? Eu trabalho com possibilidades da pessoa viver uma vida mais leve. Como? Eu trabalho com constelação sistêmica familiar, que eu coloco como dentro do meu produto, ele chama alinhamento sistêmico. Por quê? Foi observado que a grande parte da maioria das pessoas que tem fibromialgia, elas tiveram um passado muito sofrido. Não necessariamente ela, mas vem de transgeracional, são de outras pessoas. De outras vidas? Não, eu não trabalho com vidas passadas, eu trabalho com vidas presentes. Avó, tataravô, até o pentavô, até a 10ª geração, entendeu? Eu trabalho com todas as gerações. E muitas vezes, se a gente pensar da nossa ancestralidade, eu tive escravos na minha ancestralidade. Eu tive índios também na minha ancestralidade. E tive a parte do europeu, que é da parte dos portugueses. E aí o que eu percebi? Eu percebi que essa parte tinha um peso. Eu falei assim, poxa, o que de alguma forma, porque tá no DNA, vem junto. Então eu tenho 50% do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe têm 50% dos pais e dos pais deles. E assim sucessivamente. Então, se eu observo toda essa minha ancestralidade, o que eu ainda carrego da minha ancestralidade de peso, de tristeza, de escravidão, de sofrimento da alma, que o meu corpo responde. O meu corpo reverbera. E aí eu olhei para isso. Eu entendi, olhei para os meus ancestrais, o quanto eles sofreram, respeito o sofrimento que eles sofreram, mas eu deixo com eles o sofrimento e eu carrego a vida que chegou até a mim, através deles. Mas o sofrimento eu posso deixar com eles, porque eles carregaram já, eu não preciso carregar por honra. Eu reverencio
Eu entendo, eu respeito, mas eu vou um pouquinho mais adiante para fazer um pouco diferente. Hoje nós temos umas situações uma situação do novo e que eu posso fazer um pouco diferente, mas com respeito de tudo que eles sofreram. Mas eu deixo com eles o sofrimento e trago aquilo que vai me gerar vida, que vai me gerar saúde. Esse movimento me ajudou muito, muito, muito. E aí, a outra parte é trabalhar com uma parte de argilaterapia, do que existe aqui, o que tem. Porque assim, por exemplo, quando o seu telefone está quebrado, ou a sua geladeira quebrou, sua geladeira é Brastemp, aonde você vai levar? Na autorizada da Brastemp. É a mesma coisa. Sim. Quando nós quebramos, tem algum defeito aqui, nesse corpinho, para onde eu tenho que recorrer? Na origem, eu vou no autorizado. Quem me fez? Deus. Eu vou. Ou no todo. Eu acredito que foi Deus. Então, aí eu vou em Deus. Então, assim, a minha conversa é com Deus. Deus, deu ruim. Fiz alguma cagada e eu preciso consertar. Me ajuda. E aí, eu tenho muitas respostas. Vera, onde você busca? Eu vou no Google. Tô com hormônio feminino baixo. Como obter a normalização dos meus hormônios femininos? Putz, Google, eu faço essa mesma pergunta. Eu faço. Não preciso ir na biblioteca. Hoje a gente tem disponível na palma da mão muitas informações que eu posso transformá-las em conhecimento. Eu vou lá, pesquiso, e aí eu descobri que folha de amora melhora o endométrio. Então, assim, a natureza, tudo que tem na terra, ela tem em abundância. Tudo tem em abundância. E aí o que eu aprendi? Que eu posso extrair da natureza, só para isso eu preciso ter o quê? Conhecimento, eu preciso ter disposição. Então, assim, eu pesquisei e eu fui fazendo cursos extracurriculares terapêuticos e aprendi através da argila que eu posso fazer um tratamento. Eu aprendi através das barras de Axis que eu posso trabalhar a diluição de alguns pensamentos que eu tenho que sobrecarregam a minha vida, de pensamentos ruins, de crenças limitantes, e que ao tocar alguns pontos na cabeça, eu dissolvo alguns padrões do que eu aprendi como certo, como errado, como bom e como mal. E assim vai. E aí eu trabalho alguns grupos, algumas terapias breves. Vera, é igual para todo mundo? Não. É personalizado. O que eu faço? Antes de fazer um aprofundamento sistêmico, que eu chamo que são sessões individuais, onde eu aprofundo para entender da onde tem o problema. E normalmente a gente tem só algo superficial do problema. E o que eu tenho que entender? O que está por trás do problema? Tem um moço que chama Fernando Freitas, um doutor, e ele ensina muito essa questão de nós temos aqui os 5 dedos, que são os traços do nosso caráter, aquilo que eu conto é o que eu mostro, o que eu permito que os outros vejam, mas o que está por trás eu preciso olhar. Eu não posso tirar, arrancar, mas eu preciso olhar para aquilo, quais foram os meus traumas infantis, quais foram os meus traumas, como que eu olhei a vida na minha infância, que eu carrego como peso, como dor. E que isso vem, o quanto que na minha fase anal, na fase que eu precisava segurar os esfíncteres, como que eu lidava com as situações, quem que eu tinha que agradar, quantas coisas que eu não tive coragem de dizer não para o pai e para a mãe, que eu carreguei, quantas coisas que eu fiz para os outros e não tive coragem de fazer para mim. Tudo isso gera peso. Quando eu não sei dizer não, tudo isso gera peso, os nossos músculos não aguentam. E aí eles simplesmente arrebentam. Entendeu? E aí vai isso. E assim, a Vera não tem fim? Tem. A partir do momento que você toma conscientização, então assim, exercício físico ajuda muito. Uma boa alimentação ajuda muito. Mas você está trabalhando o corpo, o interno, a parte da alimentação, mas você tem que trabalhar a alma. Você tem que trabalhar o espírito.
Não tem como nós dissociarmos, vivermos fragmentados. A gente faz parte de tudo isso. É tipo assim, é entender quem nós somos aqui na Terra. Qual é o nosso propósito? O que eu estou fazendo aqui? Principalmente comigo. O que eu tô, de quem que eu tenho tanto medo, de quem eu tanto quero me afastar, que me impede de ser quem eu nasci para ser. Então, assim, não tem como, assim, é a questão, assim, de respeitar a crença do outro, não importa, por exemplo, eu sou cristã, mas não importa se o outro não é, não tem problema, ele é um ser espiritual. E aí, dentro da crença que ele tem, quais foram os fatores que fizeram com que ele carregasse esse peso tão grande e que impede ele de fazer os movimentos que ele nasceu para fazer. E aí a gente vai no ponto inicial, seja na parte de ancestralidade, seja na postura dele em relação a tudo que ele viveu. Ele nunca soube falar não para o chefe, ele não sabe falar não para ninguém. A única pessoa que ele tem coragem de falar não é para ele. Então assim, Vera, você está falando tudo isso de quem? De mim. Eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Eu tive muita dificuldade. Alguém conhece alguma coisa? Tem alguma certa semelhança? Conhece intimamente? Esse caso é você, né, Vera? Exato. Porque você estava espelhando você. Então, assim, essa é a parte, assim, uma das coisas que eu amo trabalhar em terapias breves. É a questão assim, a gente, por exemplo, eu não vou conseguir ajudar pessoas ajudar problemas dos outros que eu não passei. Eu só consigo ajudar até onde eu fui. E assim, e você tem que ter coragem, hombridade de falar assim para o teu cliente, aqui eu não posso te ajudar, eu vou te indicar, ou você procura um outro profissional que possa te apoiar nisso. Porque você tem que ter coragem. Porque tem processos que são que tem que ser tratado com psicólogos. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Então, assim, olha, isso aqui você precisa ir no psiquiatra, você precisa ir num terapeuta, num psicólogo, você precisa ir num gastro, você precisa procurar um profissional habilitado que possa te ajudar. Então, assim, hoje, o que eu percebo? Não dá para você assumir coisas que você não tem conhecimento. Então, assim, Vera, quem que você ensina? Eu ensino as pessoas a terem sucesso e principalmente a lidar com as situações que ela tem capacidade de vencer e de superar. Então, assim, hoje, se você, Vera, você acorda com dor no corpo? Não. Lógico, se eu ficar 10 horas na cama, eu vou ter dor no meu corpo, sim. Com certeza, tá? Isso é óbvio. Mas, Vera, você tem aquelas dores que você tinha? Não. Você tem, de vez em quando, elas querem aparecer. Aí eu falo assim, poxa, obrigada. Obrigada por me lembrar do que eu ainda preciso olhar, que eu carrego e que não é meu. Então, assim, nada no nosso corpo se manifesta de graça. Ele tá nos dando um monte de informações. Só que eu preciso observar. O quanto na minha vida, assim, por exemplo, eu tive uma separação e a fibromialgia, ela surgiu exatamente depois do meu divórcio, onde eu me culpava. Eu me sentia sozinha, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido era pouco, eu me sentia ameba. Eu estava num processo anterior à ameba, até antes da ameba. E ali eu me sentia muito, muito frustrada, assim, me sentia... acho que o sentimento era de frustração, de não ter dado certo. Puta, que merda que eu fiz, pra onde eu fui, quais foram as minhas escolhas. E aí eu entrei num processo de culpa, de vitimização. E aí eu entrei num processo de vitimização e entrei no estado depressivo. Porque eles andam, é tudo primo e irmão, sabe? É primo e irmão. Traumatizando, né? Um puxa o outro que gruda, que parece um monte de imazinho colando exatamente, no outro. Né? São amigos, olha... amigos íntimos. E aí, exato. E aí, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu entrei num processo que eu falei assim, quando que eu vou sair disso? Eu ia no oftalmologista, ele me dava remédio de tarja preta. Eu ia no ginecologista, ele me dava remédio de tarja preta. Eu falei assim, eu não tô indo no psiquiatra. Aí eu resolvi ir no psiquiatra. Aí ele não olhou na minha cara.
ele não olhou na minha cara. Eu sou muito visual. Ele não olhou na minha cara, me deu remédio controlado para 3 meses. Na hora que eu saí de lá, eu olhei para o céu e eu falei assim, Deus, eu não nasci para isso. Não. Ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor muda a minha vida. Eu desejei a morte, eu não queria viver, eu não tinha prazer de viver. Mas eu tinha uma crença que se eu me matasse, eu ia para o inferno. Ainda bem que eu tinha essa crença, porque senão, se eu não tivesse, eu teria me dado cabo da minha vida. Então, assim, até essa crença, assim, até uma crença, aquilo que nos limita também nos protege. Então, assim, é entender, assim, e ali eu tive um novo formato tipo assim, de encontro com Deus, com a minha parte, sabe, de falar assim, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Deus é depressivo? Não. Deus, e assim, muitas vezes fala assim, mas por que Deus permitiu isso? Porque eu permiti que isso acontecesse. Foram as minhas escolhas que me levaram a isso. Então, assim, eu preciso fazer um processo de inverso, um processo inverso, entender assim, qual foi a minha primeira escolha que gerou esse resultado? Até uma não ação é uma ação. Então, muitas vezes, a não ação que eu não exercia, ela me trouxe um resultado negativo. Então, assim, tudo isso eu olhei, e aí eu falei assim, poxa, não, eu posso fazer diferente. E essa minha reconexão com Deus me tirou do processo de vitimização. Como? Eu precisei mudar minha estrutura de pensamento. Eu precisei escolher meus pensamentos. Eu precisei escolher o que eu lia, o que eu assistia, com quem eu andava. Porque se eu ando só com gente doente, eu vou ficar doente. Se eu ando com pessoas que têm saúde, que são ricas em saúde, eu vou viver a mesma coisa. Então, assim, a gente tem aí um estudo aqui que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente... A média das 5 pessoas, né? Aí eu falei assim, ultimamente eu tô andando com a minha cachorra, com o meu marido, sabe, né? Nessa fase de pandemia já botei alguns anjos para fazer parte dos outros 3 que faltam. E aí, assim, o que eu percebo? Eu percebo, controla aí o horário, porque eu vou falando, e eu não paro de falar. Então, assim, e aí o que acaba acontecendo? Hoje, eu faço uma anamnese profunda, né? Não extremamente profunda, como o psicólogo faz, mas eu faço uma anamnese, eu entendo a causa, o motivo e ofereço uma proposta para o meu cliente. De olhar para a parte sistêmica dele, se aquilo que ele está sentindo é dele ou é transgeracional, se veio de algum se vem antepassados, que é do DNA, igual as pessoas falam assim, são doenças hereditárias, né? O que eles chamam de doenças hereditárias, entender se o que você tem é de hereditário, que eu não consigo falar outra parte, tá tudo bem. Isso aí, você fala, tá tudo ótimo. E aí, você olha quais são os comportamentos que eu tenho, que me leva também a ter a fibromialgia, a alimentar a dor. Tipo assim, não é ter raiva da dor, não, eu preciso acolher a dor. Ela tá ali por algum motivo, porque de alguma forma ela tá me alertando, ela tá me amando, ela quer me amar. Só que eu posso entender a intenção positiva daquela dor e falar para ela, obrigada por me alertar. Agora você não precisa ser tão rude comigo, como eu sempre fui comigo. Rude. Então eu vou ser mais leve e eu sei que ela vai estar ali. É como se fosse uma sombra. Eu não posso simplesmente dar as costas para as minhas sombras. Eu sei que ela está ali. Ela existe, só que eu vou fazer novas escolhas de alimentação, de exercício físico, de uma terapia breve, de ler livros que são bons, de não entrar num estado de vitimização, de saber o que eu assisto na TV, quais são os filmes que eles vão me trazer vida ao invés de morte. Então, assim, eu vou fazer novas escolhas externas e internas. E eu preciso entender assim, como que o todo funciona? Como que o universo funciona? Porque é como se fosse, nós somos, assim,
não tem como a gente negar, assim, por exemplo, eu não tenho como fugir de Deus. Ele está em todo lugar. Mas se eu fugir dele, eu vou me desconectar. Então, assim, porque ele é amor. Então, assim, para mim, Deus é amor. Então, pera, quem é Deus para você? Para mim, Deus é amor. E no amor não tem intenção ruim, tem intenção boa. Mas muitas vezes, por que eu tenho um sentimento ruim? Tá faltando amor? Não necessariamente tá faltando amor, mas eu preciso olhar com mais carinho para aquilo. Então, olhar com mais carinho para o meu corpo. O que o meu corpo está dizendo? O que essa dor está querendo me falar? É eu me conectar com o meu corpo, não me desconectar. Ai, Vera, como que eu saio do processo de vitimização? Tem um estado fisiológico. Uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que se vitimiza, tudo na vida dela dá errado, ela pode perceber, o ombro dela Exato, o corpo dela, ele é projetado para frente, ele vai para o chão e ele olha para o chão. Então, assim, você precisa melhorar a fisiologia. Então, trabalhar a postura assim, do ombro, olhar para cima, olhar para frente, é olhar para o céu, é olhar para o sol, é olhar para as estrelas, olhar para a lua. Isso vai te trazer, isso é um processo de fisiologia corporal mesmo. É fisiológico. Então, se eu olho para baixo, eu me torno uma pessoa, eu fico pensando nos meus problemas, eu fico pensando nas contas que eu tenho para pagar. Ah, se eu olhar para cima eu vou deixar de pensar? Não, você vai ter criatividade de como fazer dinheiro para você pagar suas contas. Até, ó, puxando esse gancho seu. O nosso crânio, ele é o osso mais pesado do corpo humano. E ele fica em cima das estruturas mais frágeis ósseas, que são as vértebras. E no meio de cada vértebra tem os disquinhos para proteger. A medula, que manda o impulso do sistema nervoso central para o corpo todo. Uau. Quando a gente projeta para frente no ato depressivo, a gente já está tirando a estrutura, não está trabalhando a musculatura peitoral e nem postural das costas, a gente não está aguentando o peso da nossa própria cabeça. É isso aí, é isso mesmo. Nossa, e a tendência é... E o que acontece? Quando você está sentando de postura torta, logo você vai começar a sentir a lombar. Logo você vai começar a sentir as costas. E é aí que vem a fibromialgia. Exato. Por quê? Uma das causas possíveis da fibromialgia. O estresse por movimentos repetitivos de formas erradas. O estresse emocional, que você passou... A live anterior, que foi a Alexandra, também passou por um casamento conturbado. Ela depois aqui pra gente. Já estava num estresse. Esse estresse emocional do casamento, de uma relação ruim, começou a somatizar na onde? No físico. A pessoa começa a andar arqueada, se coloca dentro dessa concha, começa a se auto-inflamar. Começa a mandar, porque quando a gente fica triste, a gente libera os hormônios ruins. Cortisol, exatamente, a nossa insulina, e começa a se matar aos pouquinhos, digamos assim. Se envenenar. A gente está colocando uma dose de veneno no copo do outro e está tomando. É exatamente isso. E aí a gente inflama quem? As nossas fibras, os nossos tendões, as nossas células, os nossos músculos. E aí o que acontece? Começa a sentir dor. Só que a dor ainda é pequenininha. É uma coisica de nada. Você não dá muita atenção. Quando a gente passa por um estresse emocional por 24 horas, que a pressão sobe demais, você não consegue baixar essa pressão por 24 horas, olha como é louco o nosso corpo humano. Você não vai conseguir baixar mais quando era antes. Você passa a subir um pico de pressão. Um exemplo, você tem a pressão normotensa de 11/7, 12/8. Geralmente o normotenso que a gente fala, de pressão arterial. O que acontece? A gente tá ali, com a pressãozinha. De repente, a gente passou um estresse muito grande e subiu lá para 14/9 de pressão. Isso acontece muito, viu, gente? A gente não tá falando balela aqui, isso é estudo. Eu sou curiosérrima no corpo humano, porque eu amo o corpo humano. É uma máquina perfeita. Quando essa pessoa ficou 24 horas com 14/9 de pressão, dificilmente ela vai voltar a ser 12/8, 11/7. O normotenso dela ou vai ser 14/9 ou vai ser 13/8. Não vai baixar muito mais que isso. Por causa do cortisol, por causa do estresse.
E isso daí, em pequenas dosezinhas de veneno, tomando no conta-gota, vai envenenando o corpo. Exatamente. Envenena a mente, envenena o corpo. É uma doença que começa no emocional, muitas vezes, e vem à tona no físico. É a somatória do psicossomático. É isso aí, exatamente. E é isso que a gente tem que pagar o preço depois, né? Eu, graças a Deus, também acredito em Deus, não fui contemplada com a fibromialgia, mas eu entendo as pessoas que têm, porque eu trabalho com muitas pessoas que têm. Quando a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Quando a gente convive muito com uma pessoa que tem, ou várias pessoas, a gente começa a entender, nossa, mas como assim? O que está acontecendo? A Lê, você, a Bárbara, a Priscila, que foram minhas alunas que tinham a fibromialgia, me trouxeram bagagens de diferentes pontos. Algumas genéticas, né? Ah, porque é uma doença genética, eu fui atrás. A Bárbara, por exemplo, ela descobriu, ela tem fator genético, mas ela descobriu porque ela tinha uma bursite, uma tendinite no quadril. A minha tia também. Porque um estresse repetitivo com uma postura errada gerou uma bursite, uma tendinite, que é uma inflamação dos tendões, e aí acabou virando uma fibromialgia. Não é que virou uma fibromialgia, foi somatizando até chegar a tal, né? Sejam bem-vindos quem está entrando agora, viu, gente? Verinha, a gente tem pouco tempo, vamos acelerar um pouquinho o bolo aí. Vamos lá, Verinha. Você fez o seu tratamento como um estudo de case, né? Você estudou o seu caso. Você falou para mim que você tomou o suco verde, que seria o suco de couve. Isso. Vamos lá. Puxando um pouquinho a base para suplementação. Eu trabalho com suplementos naturais porque eu acredito também, quanto mais natural e mais próximo da natureza, melhor o resultado. Sim. Pode ser suplementação como cápsula, sim, pode. Dependendo da origem, pode. De preferência, uma origem muito boa. Sim. Ou então da própria natureza. Você fez uma suplementação de couve que é riquíssima em complexo B, no qual age na fadiga muscular, na dor. Você incluiu a couve, que é riquíssima em vitamina C, somatizada com a couve. Então, assim, a vitamina C, a vitamina B e o cálcio, que também contém na couve, que são as vitaminas essenciais para quem tem fibromialgia. Então, você suplementou. Exatamente. Você trocou alimentação, você fez atividade física. É nessa base que eu tô indo também, para tentar ajudar esse povo. Atividade física muito importante. Ah, mas qual atividade física? Aquela que te agrade. Aquela atividade física que você não sinta mais dor. Exato. Porque quem tem fibromialgia já sente dor. Exatamente. Vai fazer uma coisa que vai dar mais dor? Não, tem que ser prazeroso. Começa por aí. Porque o prazer vem acompanhado do quê? Da serotonina, do bem-estar. O uso da terapia alternativa, né? Podemos falar assim, ou as pequenas terapias, né? Que você muito falou sobre isso. É também muito essencial, porque às vezes a gente precisa desse contato aqui. O conversar com alguém que entenda o que a gente está passando, que entenda o que a gente tem. Eu brinco até com a Lê, que é minha aluna de personal, que a gente não faz aula de personal, a gente faz uma personal terapia, porque a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias. E é assim, a vida tem que ser feita desses pequenos momentos que tragam contribuições positivas pra gente. Então, eu sou super sua fã, você tem me ajudado muito. A Verinha tá fazendo os processos pra mim. Gente, o negócio é bem profundo mesmo. Tô descobrindo cada babado, vocês não têm ideia. Ela falou pra mim que o negócio ia ser louco, mas não imaginava que ser tanto, né, Verinha? Tem que, e ela, tem que experimentar. Chorando, é muito bom. As pessoas, assim, muitas vezes falam assim, ai, Vera, você é boazinha? Não. Eu sou boa. Eu sou boa pra dar umas pauladas na cabeça. Uns tapas na orelha. Ela bate, depois ela sopra, faz carinho. Assim, porque muitas vezes, lógico, Vera, você trata mal as pessoas? Não, eu trato extremamente bem, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Porém, as pessoas são diferentes, entendeu? É entender que até onde eu posso ir com a outra pessoa? Eu não vou estourar a pessoa, mas tem pessoas que só funcionam na porrada.
só funcionam se forem pressionadas, porque é a forma de aprendizado que ela teve, que a infância dela ensinou. E tem muitas coisas assim, só dois pontos que eu quero falar em relação ao que me ajudou. Por exemplo, eu sempre tive insuficiência absurda de vitamina D. E a Aonde... vitamina D com cálcio é super importante. Exato, e assim, a falta de vitamina D, ela desencadeou muitas coisas no meu corpo, coisas ruins, e assim, e há 5 anos eu suplemento, há mais de 5 anos eu suplemento o meu corpo, por tipo assim, Vera, mas você é fácil tomar sol, então, quanto mais negro a gente é, o preto, sei lá, é o nome que a gente tem, é dessa cor que eu sou, dessa cor que eu sou, que eu nem sei mais que eu posso falar E quem eu tem mais sou. melanina na pele? Tem mais dificuldade de absorção, de produção de vitamina D. Então, assim, não adianta ficar 24 horas no sol. Então, assim, eu amo tomar sol, eu gosto de tomar sol num período que não vai me fazer mal, tal, mas, assim, não era o suficiente. Então, eu precisei, assim, suplementar com vitamina D, o que melhorou muito, em todos os sentidos, na disposição de não pegar gripe, de não pegar, tipo, se Sistema Covid, imunológico. aumentou muito o meu sistema imunológico, muito. E aí, assim, um outro fator. Porque assim, não dá para andar sozinho. Não adianta só eu suplementar se eu não tiver uma boa alimentação. E não é uma boa alimentação de um monte de coisa, não. É arroz, é feijão, é uma salada, é um legume. Variar e é com equilíbrio. Exatamente. Então, assim, o que eu... Por exemplo, eu faço o meu... Eu faço o meu sal, não. Eu compro sal de churrasco e eu processo ele. Então, assim, eu tive algumas mudanças no meu comportamento, no meu dia a dia, e isso me ajudou muito a não comprar um sal lá mega refinado, entendeu? E eu comecei a mudar muitas coisas no meu dia a dia. Por exemplo, o açúcar. E um exemplo, eu faço hoje atividade física limpando a minha casa. Então, assim, eu falei assim, poxa, eu tenho que limpar... A Xanda falou que você é irmã gêmea dela, ó, porque vocês estão ali, ó. Olha, que linda! Pau a pau. E aí, assim, o que eu aprendo, sabe assim, tem essa parte, né, da vitamina D e tem a questão da gente entender que nós somos inteiros. Eu não consigo, não dá para eu separar. Não dá. Eu preciso ter uma escutativa no meu corpo. Como que o meu corpo está funcionando? Por que hoje eu estou tristinha? Por que hoje eu estou feliz demais? Então, assim, quando eu lido com o meu cliente, eu entendo, eu crio um espelhamento de entender assim, poxa, como que ele funciona? E aí, por exemplo, igual você falou assim, Vera, aí, não sei o que, fizemos lá a constelação, né? E aí, não é para todo mundo que eu dou tarefa, né? Sistêmica. Para quem precisa. Mas para quem carrega as coisas que não pertencem a ele, para poder voltar para o lugar. Eu precisei, tá, gente? Não. Ela não precisou pouco. 21 dias vai ser pouco, depois vai ter repeteca. E aí, assim, o que é legal de você se descobrir nos pequenos movimentos que você faz no seu dia, de que você não estava no seu lugar. Quantas vezes a gente toma atitude, por exemplo, um exemplo no trabalho, você é analista e você desmerece o trabalho, a postura do seu supervisor. Ele pode até não ser um bom supervisor, mas o seu movimento de anular a posição dele, de invalidar o que ele faz, você traz problema para você. É tipo assim, cada um no seu quadrado. Isso não significa que você não vá querer um cargo maior. Não, mas trabalha para isso, trabalha suas competências, desenvolve essas competências, ao invés de querer o lugar do outro. Porque esse movimento de querer estar no lugar do outro, de ter postura, de arrogância em relação ao outro, só te lasca, para não falar um palavrão, entendeu? Entendeu? Te lasca inteiro. Então, assim, esses movimentos, muitos movimentos assim, meus pais não tomam atitude, então vou tomar atitude pelos meus pais. Não faz isso, você está indo pelo caminho errado. Seus pais são maiores, eles te deram a vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins, estando eles juntos ou estando eles separados, eles na função pai,
é o suficiente, basta. Quando a gente tem essa consciência, entende isso, de falar assim, poxa, eles se juntaram e eu nasci. Isso, é isso, ponto. Isso já basta. Tudo que eles fizeram de algo bom foi pro bono. E aí leva isso para a vida, para você empreender, para você ser um profissional bom, para você ser uma pessoa boa, para ser um ser humano que você tenha feliz. Ser melhor. Exato. Muitas vezes não é ser melhor para o outro, é melhor para si mesmo. É de você falar assim, poxa, é de respirar e falar assim, poxa, eu estou feliz com quem eu sou. E aí falar assim, poxa, mas eu posso melhorar? Eu posso, mas quais são os caminhos saudáveis que eu posso melhorar? Porque existe o saudável e o não saudável. É como comida. É como, tá bom, eu vou ficar 10 horas na cama, eu vou sentir dor no corpo. Oi? É óbvio, entendeu? Então, assim, é igual tem no livro, o óbvio que ignoramos. Muitas coisas são óbvias, mas a gente não consegue entender que é o óbvio. Então, muitas vezes, o que o meu trabalho faz? Ele traz clareza da tua postura e de quais são os movimentos de mudança que você precisa fazer mentalmente, sentimentalmente, para que as suas ações, elas tenham pequenos movimentos. Verinha, desculpa te cortar, mas já vai acabar a nossa live. A gente vai ter que fazer mais umas 3, 4. Tem um monte de gente entrando agora. Eu não acho isso certo, esse negócio de tempo. Nossa, eu também. 4 minutos a gente Mas faz. vamos fazer o seguinte. Quem tiver interesse em conhecer o seu trabalho, entrando pelo meu Instagram, pelo meu contato, eu vou mandar o seu contato. Estou fazendo um grupinho no Telegram, quem sabe a gente começa a se interagir. Por quê? Eu vou propor uma parceriazinha online. Quem quiser conhecer o seu trabalho através aqui da nossa live, você dá um chameguinho, um descontinho para essa pessoa com certeza. sentir o gostinho de como mudar, porque o seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Não tem preço, não tem. Não adianta falar, 1.000, 2.000, 3.000. Não é dinheiro que vai pagar o seu trabalho, porque é uma mudança de vida sensacional. E assim, não tem o que dizer. É só sentindo para ver. E aí, eu vou propor depois para você vir, para a gente fazer outra live falando também sobre outros temas. Já tá convidada, porque infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu queria que você finalizasse, minha linda, com uma mensagem para quem é fibromialgico, para quem sofre dessa dor constante e para quem também não tem, mas que quer mudar de vida. Fala uma mensagem aí, porque já vai encerrar, para a gente ter essa bênção na nossa vida, assim, essa sua voz iluminada. Obrigada, Lê. Sou uma pessoa querida, iluminada. Ai, amo. Então, para quem tem fibromialgia ou para quem sofre, que tem alguma dor, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito. Primeiro, tomada de consciência. Aceitar o que você tem. Acolher a dor, a tristeza, a angústia. Não para dormir com ela todos os dias, mas a tomada de consciência nos faz ter ação. Ação de procurar um profissional habilitado, de procurar ler coisas que te eleve a estima, para que você tenha uma autoestima elevada, para que você procura assistir filmes que sejam de alegria. A gente precisa ser alegre, precisa assistir coisas, precisa ser alegre, a gente precisa dançar, a gente precisa buscar algo que nos eleve a nossa frequência vibracional. Amar Deus, sabe, ter uma conexão com o todo. Entender que você é um ser espiritual, nós somos seres espirituais e não dá pra gente fragmentar isso. Então, assim, é unir essas 3 partes, mente, sentimento e ação. Isso a gente precisa ter muito forte. E aí eu preciso mudar a estrutura do meu pensamento, não sabe como? A gente está aqui nessa jornada para a gente mudar o termostato, né? Mudar a frequência, diminuir um pouco a dor, trazer um pouco de qualidade de vida. Essa é a nossa missão, né? Nesse projeto louco que a gente está infiltrando, querendo levar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, entendeu? Através de novos pensamentos, de novos sentimentos e com novas ações. É isso. Essa é a minha mensagem.
Minha linda, gratidão imensa. Quem tiver perguntinha, gente, manda pra gente pelo direct. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho da Vera, do meu trabalho também, quem tá seguindo pelo da Vera, aí será um prazer atender vocês, uma honra, porque a gente quer isso, contribuir. Exatamente. Vai finalizar nossa live, meu amor. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. A você também. Um grande beijo e obrigada pela oportunidade. Imagina. E ó, anota aí na agenda que logo, logo tem mais Verinha, viu? Opa, tamo junta. Beijo, beijo, Minha beijo. flor. Tchau, Deus tchau. abençoe. Amém, Um dia você ótimo também. e próspero pra gente. Amém, que assim seja. Tchau, tchau. Beijo. Amém.